Olá a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Nas regras da política de hoje eu quero fazer algumas especulações sobre esse vídeo da reunião ministerial do governo Bolsonaro, em que, segundo o Sérgio Moro, em um vídeo que eu comentei aqui, ele disse no depoimento à Polícia Federal que nesse vídeo estaria a prova de que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, e nesse vídeo Bolsonaro ele chamaria a atenção de Moro, porque Moro não estaria dando a atenção devida à atuação da Polícia Federal em desfavor dos seus filhos, né? Eu quero fazer alguns comentários sobre esse possível vídeo, são só especulações, na medida em que o que eu sei desse vídeo é o que eu leio na imprensa. Mas eu não vou repetir o que a imprensa está falando, né? Eu vou utilizar a minha experiência aqui de ser um jurista razoavelmente experiente. Eu sou doutor em Direito, né? Eu tenho graduação, mestrado e doutorado em Direito. Sou 11 anos servidor público, há 11 anos eu sou assessor de juízes na área criminal. E eu quero usar essa experiência para analisar essas especulações que estão sendo feitas. E eu quero analisar essas especulações também diante de um outro histórico de especulações que já ocorreram no Brasil, basicamente no governo Temer, onde teria um áudio em que Temer, em conversa com Joesley Batista, ele teria assumido que teria cometido crimes de corrupção. E quero conjugar também essas especulações com a conduta do presidente Bolsonaro e do seu governo em relação à divulgação ou não do vídeo. Acho que isso é relevante. Então, aqueles que estão preparados, vamos lá. Comentem aí, xingamentos aqui embaixo, contribuições também são sempre bem-vindas, né? Bom, inicialmente, Bolsonaro, ele disse que gostaria de divulgar esse vídeo. Aliás, não sei se vocês se lembram, mas o presidente Bolsonaro foi o primeiro a falar da existência desse vídeo, dessa gravação, lá em 24 de abril, sobre quando ele fez um pronunciamento se defendendo do pronunciamento do ministro Sérgio Moro, que quando pediu demissão, disse que pediu exoneração, disse que estava pedindo exoneração porque o presidente Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal em benefício próprio. Foi o próprio Bolsonaro que disse: existe um vídeo dessa reunião de Conselho de Ministros em que eu chamei realmente a atenção de Moro, mas não queria interferir, etc, etc. Então, inicialmente, Bolsonaro disse que queria revelar logo esse vídeo porque ele é compromissado com a verdade. Depois, imagino que os assessores do presidente devem ter chegado para ele e digo: Bolsonaro, presidente, esse vídeo tem algumas questões que podem ser prejudiciais a você, porque podem acelerar um processo de impeachment ou podem lhe prejudicar no inquérito que você já está respondendo no Supremo Tribunal Federal, e não seria interessante divulgar. Aí a postura do Bolsonaro muda e ele diz que não vai divulgar o vídeo porque o vídeo pertence a ele e ele só divulga se ele quiser. Até que, depois do depoimento do Sérgio Moro, o Celso de Mello, que conduz o inquérito do STF, ele deu prazo de 72 horas, se eu não me engano, para o Bolsonaro apresentar esse vídeo, para o governo apresentar esse vídeo. O governo tentou de todas as formas não apresentar o vídeo, inclusive na última vez que ele tentou não apresentar o vídeo, ele quis saber qual seria a cadeia de custódia desse vídeo. Que é isso? Quem seriam as pessoas que iriam ter acesso a esse vídeo? Quais seriam as autoridades e testemunhas que teriam acesso a esse vídeo, até porque para a Advocacia Geral da União, a posteriori, apurar as responsabilidades em um possível vazamento, no caso do ministro Celso de Mello não aprovar, por exemplo, a liberação do conteúdo desse vídeo. E aí o grande argumento é que tem questões de segurança nacional que não podem ser disponibilizadas. Pois bem, é nesse ponto da segurança nacional que eu quero entrar, e aí eu vou começar, digamos, a usar da minha
da minha experiência em relação a esses temas institucionais, né? Veja, reuniões que envolvem a segurança nacional são reuniões que tendem, não significa que são obrigatórias, mas tendem a serem mais restritas, terem menos pessoas. Até porque, se a gente pensa na administração, na constituição de um governo, são poucos os órgãos que se preocupam diretamente com a segurança nacional. Todos os órgãos, e os ministérios são órgãos públicos, todos os órgãos se preocupam indiretamente com a segurança nacional. A segurança nacional é importante para qualquer órgão público, né? Mas tem aqueles órgãos que se preocupam diretamente. Quais são esses órgãos? Primeiramente, os ministérios que envolvem as Forças Armadas, né? Os ministérios que envolvem as Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, se preocupam diretamente com a segurança nacional, porque esse é o objetivo da existência desses ministérios, né? Fazer defesa de fronteiras e defender a soberania nacional do nosso país. Existe outro ministério que se preocupa diretamente, que é o Ministério de Estado da Defesa. O Ministério da Defesa se preocupa com isso diretamente. E quase diretamente, digamos assim, o Ministério da Justiça e Segurança Pública se preocupa com esses temas da segurança nacional. Abaixo do Ministério, se a gente pensar num nível de conselho, a gente pode lembrar o Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão diretamente vinculado à Presidência da República e que tem a função de assessoramento do presidente nesses temas de segurança nacional. Outros órgãos, a Agência Brasileira de Inteligência, tem a preocupação com a segurança nacional. Gabinete de Segurança Institucional tem preocupação com a segurança nacional. Fora esses órgãos, eu não consigo pensar nenhum outro ministério que tenha essa preocupação direta. Então, em regra, mais uma vez, em regra, apenas temas de segurança nacional são tratados com esses órgãos e não são tratados, em geral, numa reunião de conselho de ministros, que ali estão todo tipo de ministros, cada ministro levam os seus assessores. Essas reuniões são tão, digamos assim, abertas, tanto é que são gravadas e muitas vezes são abertas à imprensa. Quando o presidente autoriza, às vezes a imprensa escuta uma reunião de ministros e, em geral, sabe o que aconteceu numa reunião de ministros. Eu nunca vi uma reunião que envolve segurança nacional que tenha sido gravada. É até muito problemático do ponto de vista de estratégia, né? Você gravar uma reunião de temas sensíveis à segurança nacional. Agora, o que é que pode ter acontecido que aí pode ter impacto na segurança nacional? Pode ser que o tema de segurança nacional, como eu acho, que não foi tratado ali, o tema de segurança nacional não era pauta dessa reunião, mas pode ser que algum ministro tenha mencionado de forma jocosa, ou de forma discriminatória, ou de forma irresponsável, algum membro de outro governo, de outro estado, de outro país, e aí isso tem impacto nas relações internacionais, e uma declaração dessa, embora a segurança nacional não esteja em pauta, pode gerar problemas de segurança nacional. Eu penso, por exemplo, em algum ministro que falou mal dos chineses, falou mal da China, de algum embaixador, do presidente da China, né? Então falou mal do Partido Comunista Chinês, enfim. Então essa liberação tem impactos nas relações internacionais e pode gerar um problema de segurança nacional. Então a gente sabe pela imprensa que provavelmente o ministro Weintraub, lá da Educação, falou um pouco de forma desrespeitosa das mães dos ministros do STF e teria dito que todos os ministros do STF deveriam ser presos, né? O que gera um problema interno, né? Gera uma crise institucional, acelera uma crise institucional, aprofunda uma crise institucional com o Supremo. Mas reunião de Conselho de Ministros não se trata de, normalmente, segurança nacional. Segurança nacional é um negócio muito mais restrito, tem ter muito menos pessoas, que é um tema bastante sensível, né?
O presidente veio a público para informar que a troca da PF teria se dado como forma de proteger ele e proteger os seus filhos, né? O que também é muito estranho, no mínimo, porque não é papel da Polícia Federal, salvo de forma muito excepcional, proteger o presidente ou os filhos do presidente. Por quê? Esse tema da proteção presidencial não diz respeito à Polícia Federal. Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União, tem por função investigar a materialidade e a autoria de crimes federais, né? Quem é que faz a segurança, então, do presidente e da sua família? É uma reunião do GSI com a ABIN. É o Gabinete de Segurança Institucional mais a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Então, você dizer que queria mudar o comando da Polícia Federal com o fim de proteger os seus filhos, só se os seus filhos tivessem risco de serem investigados pela Polícia Federal. Então a proteção não é da segurança física mesmo, é uma proteção contra a persecutio criminis do Estado, ou seja, a persecução criminal do Estado em desfavor dos seus filhos, né? Eu sei que Bolsonaro tem um apreço pela Polícia Federal, tanto é que tempos atrás foi um conflito grande entre o general Heleno, que é o diretor do Gabinete de Segurança Institucional, e Bolsonaro, que queria colocar policiais federais na sua segurança, que, como eu disse, quem é responsável são as Forças Armadas, GSI e a ABIN, né? Tanto é que o Bolsonaro nomeou para a ABIN um policial federal, né? Então, eu sei que existe esse conflito, mas do ponto de vista institucional, do ponto de vista legal, quem cuida da segurança do presidente, Forças Armadas, GSI e ABIN. Outro ponto que eu acho relevante comentar desse possível vídeo que se estão se especulando, né? Veja, na minha compreensão, tudo que o ex-ministro Sérgio Moro falou, ocorreu. Vamos lá. Eu disse para vocês em alguns dos vídeos anteriores que Sérgio Moro não é um amador, Sérgio Moro não dá ponto sem nó, Sérgio Moro mede muito bem o que pode falar e o que pode se calar. Mas, de tudo que ele considerou que podia falar, tudo que ele falou ocorreu. O que é que Sérgio Moro disse? Em várias ocasiões, o presidente manifestou a vontade de interferir inconstitucionalmente na Polícia Federal. E a principal ocasião foi quando ele, numa reunião de conselho de ministros, ele chamou a atenção do próprio Sérgio Moro e, segundo o Sérgio Moro, até o general Heleno disse: eita, Bolsonaro, a partir daqui você não pode ir, né? E aí, o que é que Sérgio Moro disse? Bolsonaro queria mudar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, né? E disse mais, se ele não conseguisse modificar isso, que era uma prioridade para ele mudava o diretor-geral da Polícia Federal. E se ele não conseguisse mudar o diretor-geral, ele mudava até o ministro da Justiça, né? Segundo os relatos de Sérgio Moro, isso se dava porque Bolsonaro queria proteger a sua família e todos os nomes que Bolsonaro indicava para colocar na superintendência da PF eram muito próximos ao presidente. E aí o Sérgio Moro disse que isso mancharia a imagem do governo, mancharia a imagem da própria Polícia Federal. O que é que aconteceu? Sérgio Moro fala isso e pede exoneração do cargo, né? Primeira coisa que o Bolsonaro faz, nomeia o Ramagem, né? Que depois isso, como eu expliquei nesse vídeo, foi vetado pelo STF. Depois ele nomeia um outro diretor-geral e no primeiro dia desse diretor-geral, o primeiro ato dele, ou um dos primeiros atos, é mudar o comando da superintendência da PF do Rio. Ou seja, toda a escalinha, toda a trajetória que Sérgio Moro alega que estava sofrendo pressão para fazer e que ele considerou ilegal, inconstitucional, depois que ele saiu, aconteceu. Então, no processo penal,
a gente trabalha com probabilidades. Nem sempre a gente consegue pegar o cara que está matando alguém, está com a faca na mão, está com a arma na mão, que seria uma prova contundente. Às vezes a gente tem que juntar uma colcha de retalhos e trabalhar com probabilidades, trabalhar com juízos de verossimilhança. Então, quando uma testemunha fala algo, você não acredita necessariamente que aquilo é a verdade. Você tem que compatibilizar o que essa testemunha falou com o conjunto probatório inteiro. O que outras testemunhas falam, as provas documentais, as provas periciais, as alegações do acusado ou do autuado. Então, só que quanto mais o conjunto probatório confirma o que essa testemunha falou, mais é provável que o que essa testemunha está falando é verdade. Então, se uma testemunha, no caso Sérgio Moro, falou que Bolsonaro queria trocar o superintendente da PF, se não conseguisse, ele iria trocar o diretor-geral da PF, superintendente da PF no Rio. E se não conseguisse, ia trocar o ministro, o que é que aconteceu? O ministro pede demissão, Bolsonaro troca o diretor-geral da PF e no primeiro dia ele troca o superintendente do Rio de Janeiro. Então, é provável que essa parte da história, o Sérgio Moro, enquanto testemunha, esteja falando a verdade. Então, é um juízo de probabilidade. E a última coisa que eu quero comentar é que Bolsonaro também afirmou que em nenhum momento ele menciona a Polícia Federal. Bom, nesse ponto é preciso estabelecer, entender o contexto de fala do presidente. Por isso que é importante não ter só um trecho do vídeo. É importante que, para a análise, estou dizendo para a sociedade, mas o juiz precisa ter o vídeo inteiro para entender esse contexto de fala. Porque o fato de Bolsonaro não afirmar, não falar o nome Polícia Federal, mas dizer, por exemplo, eu quero proteger os meus filhos, são os meus filhos, então a gente tem que modificar todas as estruturas do Estado para proteger o meu filho de Bolsonaro. Então ele não falou em nenhum momento a Polícia Federal, mas obviamente que, diante do contexto que conhecemos, isso significava mudar também a Polícia Federal, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, são esses os comentários. Digam aí o que vocês acham desse vídeo. Até um próximo.